E Ana, você falou uma coisa aí que me chama muito a atenção, que é a questão da comunicação, né? Como eu faço com que essa comunicação ela chegue? E uma das coisas que a gente sempre discute é que eu não posso ter uma comunicação unificada, né? Que nem esse exemplo que você trouxe, né? Uma comunidade levou lá para as baladas. É, eu acredito muito nessa forma de comunicação e de acesso, né? Uhum. Então, eu acho que tem que ir aonde o adolescente se encontra, né? Nas escolas, nas baladas, em N formas aí. E outra coisa também que eu queria te ouvir é como que eu envolvo outros setores, né? Que nem, por exemplo, Uhum. esses grupos formalizados como Rotary, grupos religiosos, porque a gente percebe que muitas vezes, eu lembro que eu fui fazer uma ação aqui no norte de Minas, e aí me falaram o seguinte, que os adolescentes daquela comunidade estavam na pastoral. Né, e Uhum. que tinha um padre lá, que esse padre ele era Uhum. responsável pelas atividades com os adolescentes. E nós fizemos a ação e não foi nenhum adolescente. O que que eu fiz? Eu fui lá e conversei com o padre. Conversei com ele, falei, reforcei da importância. Uhum. Ele colocou no sermão dele, na missa, e no dia seguinte nós tínhamos uma fila de adolescentes lá. São ações como essa que eu acho e eu acredito que a gente vai mudando esse cenário. Como que você enxerga, e quando eu vou para regiões do país, né, que a gente fala que o Brasil, né, é um país continental, como que eu faço, né, com que populações ribeirinhas, né, quilombolas, todos tenham esse Uhum. acesso? Não, é fundamental, Marlene. A questão da integração com todos os setores da sociedade é fundamental, porque vacinação não é uma responsabilidade só do nível governamental, é uma responsabilidade de todos nós da sociedade. Tá? A escola tem um papel fundamental. Você lembra que no primeiro ano da implantação da vacina HPV Uhum. em 2014, nós conseguimos chegar a noventa e oito por 98. cento de cobertura vacinal. Aí teve aquele boato todo da fake news sobre que a vacina tinha paralisado, tinha causado isso. As escolas ficaram receosas. Mas a gente, nessa gestão, a gente tem feito um trabalho muito integrado com o Ministério da Educação, no sentido, inclusive, de financiando a vacinação dentro das Uhum. escolas, porque é lá onde estão essas crianças e esses adolescentes. A questão dos grupos religiosos é fundamental. O Brasil é um país religioso. E não só a questão dos padres, a questão das outras Sim, igrejas, sim, sim. todas elas são fundamentais. Uhum. Porque se esses condutores, né, se eles falam bem da vacina, a probabilidade também desses jovens se vacinarem é muito grande. Então, assim, ao mesmo tempo que se falarem mal, é um problema. A gente viu isso no Acre, em Aham. 2018, 19. 2019, como um grupo de crianças, né, e adolescentes se fez a vacinação em 2014, em 2018, uma série de crianças, por reação psicogênica, que é uma reação muito comum no adolescente, que é alguma coisa que contagia, você vê um adolescente fazendo, o outro faz também. Por isso a gente, inclusive, cortou a questão das filas do adolescente, todas essas crianças eram de uma determinada religião. Então, o convencimento dessas pessoas é fundamental. Uhum. De todas as religiões, de todos os credos, de todas as organizações não governamentais, é fundamental que a gente envolva a todos. Né? Uhum. O envolvimento pessoal de cada um. Eu Lógico. tenho um compromisso com meu vizinho, com meus familiares, né? Uhum. De dizer, gente, vocês já levaram seus filhos para vacinar? É importante, você vai prevenir uma série de doenças que matam. Né? Uhum. Então, comunicação é uma coisa
fundamental, a boa comunicação, Uhum, uhum. né? E, Ana, a gente tem conversado muito e tem um grupo aí que a gente precisa trazer para essa discussão, que é as pessoas que sofrem ali a violência. Uhum. E aí eu queria muito que você falasse sobre isso, porque eu acho que a gente não pode passar sem levar essa comunicação, sem orientar. E a gente tem discutido muito, e eu tenho visto o quanto você tem Uhum. estudado, tem se dedicado sobre esse tema. E eu queria muito que você falasse também, né? Porque a gente tem várias organizações que atuam Uhum. com essas pessoas, né? E que fazem um trabalho belíssimo e que muitas vezes essa agenda da imunização não passa, né? Sim. Não, foi importante você me perguntar isso, eu já estava me coçando aqui para falar sobre essa questão. Assim, e antes mesmo de eu entrar nesse tema, só lembrando que quando a gente adotou a dose única para adolescentes, até a adolescência no país, a gente incluiu uma série de outros grupos Uhum, prioritários. A gente já tinha os imunosdeprimidos de 9 a 45, homens e mulheres, que são aqueles, pessoas vivendo com HIV, pessoas transplantadas e pacientes oncológicos. Nós adotamos, incluímos também pacientes que fazem uso de PrEP, por essa questão que a gente já falou, tá? Pela uhum, o grande impacto que tem em relação à redução do câncer anal, principalmente que esses usuários, a maioria são homens que fazem sexo com homem. A questão também do portadores de papilomatose respiratória recorrente, uhum, que é uma doença que não é um câncer, mas é uma doença altamente estigmatizante, dolorosa, principalmente em crianças, porque é a criação de verrugas no trato respiratório, uhum, que na criança pode inclusive causar uma obstrução respiratória, e elas são muito recorrentes. O tratamento é cirúrgico, você retira, ela tem um retorno muito grande. Tem crianças que fazem 19, 20 excisões dessas precisa. por ano. Tá? Ou seja, é muito doloroso e hoje a gente já tem estudo mostrando que a vacina diminui o tempo dessas Uhum, intercorrências, e inclusive até pode eliminar essa doença. E aí entra também, por própria recomendação da Organização Mundial de Saúde, as vítimas de violência sexual que nós envolvemos, uhum, que são pessoas de 9 a 45 anos de idade. A gente, inclusive, agora está liberando idades mais novas, porque a gente uhum, sabe hoje, a gente tem um estudo, né, feito pelo IPEA mostrando que a gente tem cerca de 822 mil casos por baixo de estupro no Brasil, ou seja, 2 por minuto, tá? 70% em pessoas vulneráveis, abaixo de 13 anos de idade. A maioria são meninas uhum, negras, tá? E que essas vítimas do abuso sexual, que isso é uma vergonha nacional, são meninas que têm uma chance muito maior de sofrer novamente abuso, tem uma chance muito maior de ter infecção por tempo prolongado, com esses abusos frequentes, e de vir a ter consequências negativas da infecção por HPV. uhum, Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, não só para vacinar, mas para como evitar essa tragédia nacional. uhum. E Ana, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo e, e olhando um pouco para o futuro, para essas novas gerações, porque uma coisa eu sempre falo, a gente, com a imunização, eu estou olhando o futuro. Uhum. Só que hoje eu tenho aí um número muito grande, como você citou no início da sua fala, de mulheres, né, e homens também que estão acometidos aí por um câncer. Né? Que nem você pega a questão do câncer de pênis, nós temos em torno de 1.200 a 1.600 amputações Uhum. ano. É um número muito Uhum. expressivo. Então, eu queria muito que você falasse para a nossa audiência, é, o que é olhar para esse futuro? Uhum. Né? É lógico que eu não posso esquecer hoje, né? E eu tenho que tratar
né, e dar o melhor para essa pessoa hoje que está com um diagnóstico ou que está em tratamento. Mas olhar para esse futuro, Uhum. eu queria muito que você mandasse uma mensagem agora para essa mãe que tem uma dúvida, para esse pai que tem uma dúvida, né, para alguém daquela família ali que não está motivando, né, ou que está vindo com uma mensagem não positiva. Como que eu olho para esse futuro, né? Como eu enxergo esse futuro? Olha, Marlene, eu sou muito otimista. O Brasil tem um compromisso de chegar a 2030 com 90% de vacinação das meninas. O Brasil foi além, tá? Por uma questão de gênero, por uma questão de reconhecimento da questão da infecção HPV nos homens, a gente também tem um compromisso de chegar a 2030 com 90%. Mas a gente só vai conseguir isso se nós, como sociedade brasileira, conseguirmos mobilizar esse país no sentido de vacinar a todos que estão dentro dos grupos Uhum. prioritários. E as famílias têm um papel fundamental. Cada um tem um papel. Os médicos têm um Sim. papel fundamental no sentido de alertar, no sentido de orientar, mas é a família. Tá? Porque se a família ela tiver conhecimento da importância que hoje tem a vacina HPV na saúde do seu filho, porque uma coisa é você vacinar contra sarampo, que você vai evitar uma doença no mês que vem. A outra coisa é você estar vacinando uma população para que daqui a 10 anos você não tenha um câncer. Uhum. No imaginário da população é complicado, eu imagino, mas eu acho que a gente precisa reforçar, falar milhões de vezes, ensinar, divulgar que hoje nós temos um tesouro na mão, um remédio contra o câncer. Uhum. Que não sigam esses grupos antivacinas. Se tiver dúvida, procure as páginas do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, da Unicef, as páginas do Uhum. Instituto Lado a Lado, das Uhum. sociedades científicas, Sociedade Brasileira de Pediatria, sociedades de imunização, de infectologia, e Uhum. se informem de uma forma adequada para que nenhuma fake news atrapalhe e faça com que você possa pôr em risco a saúde dos seus filhos. Ana Gorete, chegamos ao final aqui. E como eu falei para você no início, né, tudo que eu sei aprendi com ela, né? Eu ficarei aqui horas e horas conversando sobre esse tema e é inspirador, né, ver uma pessoa que grande parte da sua vida se dedica a isso, né? Se dedica a estudos, se dedica a buscar informação e sempre olhando para esse futuro, né? Esse futuro que eu acho que motiva, esse futuro, né, que faz a gente continuar olhando, né, para essas futuras gerações e que essas futuras gerações elas não estejam nesse cenário que nós temos hoje, né, desse número tão grande de mulheres e de homens que hoje têm um câncer. E Marlene, só para dizer para vocês que estão nos ouvindo, a gente já tem resultados extremamente positivos. A gente tem agora esse impacto da vacina no país, mas, por exemplo, a Austrália, que foi o primeiro país a adotar a vacina HPV e teve coberturas altíssimas, a verruga genital genital. quase que desapareceu. A redução de câncer de colo de útero lá é impressionante. O 16 e o 18 quase não existe, mostrando que sim, gente, vamos vacinar, que a gente vai ter um futuro livre dessas doenças. É, é. Vamos pensar nos nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, nossos adolescentes, nossas crianças, e vamos vacinar todo mundo para que a gente tenha um futuro melhor. E é isso aí, né? Eu acho que o Brasil ele pode ficar sem o câncer por HPV. Basta você, eu, todos nós, continuar levando informação de qualidade, orientando os nossos adolescentes, orientando as famílias a fazer. A Ana acabou de falar uma coisa que para mim é mágica, né? O conhecimento ele é poderoso.
né? Então, a gente precisa buscar a informação. Se você tem dúvida, tem tantos estudos, tem tantas páginas, tem tanto conteúdo bom, de qualidade, que você pode buscar informação, mas sempre tome cuidado com aquela informação que vem ali no grupo da família, aquele que vem no grupo dos amigos. Cheque se aquela informação ela é verdadeira, se aquela informação é de qualidade e se você gostou desse conteúdo, se você achou que esse conteúdo para você foi importante, ou se você conhece alguma família, conhece algum adolescente que é importante receber esse conteúdo, por favor, compartilhe. É compartilhando informação de qualidade que a gente vai continuar fazendo com que os nossos adolescentes e as futuras gerações elas sejam protegidas. Ana Goretti, muito obrigada, né? Sempre é uma alegria, um prazer ter você, não só como uma grande profissional nos orientando no Instituto Lado a Lado, mas eu tenho orgulho de falar que eu tenho uma amiga, né? Uma amiga do coração, uma mulher que eu tenho orgulho, uma mulher que cada vez que eu estou perto eu cresço, eu sempre aprendo mais. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça, dê aqui o seu like e compartilhe. Muito obrigada, obrigada, Ana Goretti, obrigada à audiência, e eu espero você no nosso próximo episódio. Muito obrigada.